Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Ronaldo e será que tem alguma chance, por exemplo, de entrar outros participantes na SAF que sejam cruzeirenses, né? Até porque isso foi algo que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro, né? Com a chegada do Pedro Lourenço, já era se especulado antes de virar uma SAF em 2021, 2020 e 2021, ali quando o Cruzeiro passava por maus momentos e esperava essa aprovação da SAF. Já se falava muito nisso, quero comentar sobre isso com vocês, inclusive desse encontro que teve no mês de julho entre pessoas ligadas à SAF do Cruzeiro, a XP que fez essa intermediação e até mesmo em um plano de novidades que iriam chegar em breve para a Raposa. Será que teria algo parecido nesse sentido? Quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês então para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Valeu demais aí por termos passado essa meta de 40. Muito obrigado aí a todos que deixaram seu like, se inscreveram, com certeza me ajudaram bastante. Quem nos ajuda bastante aqui também é a Heroibet, que te dá R$25 de saldo na sua conta para você começar a apostar, vindo pelo link que vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar. E no caso você pode também entrar no grupo do Telegram, que sempre por lá, o link vai estar aqui embaixo também, sempre vai ter, por exemplo, bônus grátis em outras modalidades de cassino, por exemplo, de apostas, mas sempre voltado aqui então mais para o futebol, nesses próximos jogos do Cruzeiro, né? Vai lá, segue o passo a passo, resgata esses R$25 e aposta nesses jogos aí de Série A, Série B, futebol europeu no geral. O link vai estar então no primeiro comentário fixado para vocês. Bom, então essa possibilidade, por exemplo, do Ronaldo vender a SAF do Cruzeiro, eu diria que independente do que acontecer, não vai ter muito possibilidade disso acontecer não, tá? Inclusive eu já trouxe um vídeo falando só sobre isso, que eu vou deixar na tela final, quando terminar isso aqui para vocês, que eu falo especificamente sobre isso, né? Mas assim, não ficaria nada surpreso realmente pro próximo ano, se tivesse a chegada de um novo integrante ou algo nesse sentido, para o Cruzeiro. Por que, Gustavo? Muito por conta das novidades que já tivemos nesses últimos anos, né? Desde quando o Ronaldo compra a SAF. E vale lembrar, o Ronaldo então comprou 90% das ações. Se você for ver os clubes no futebol europeu, no geral, na MLS também, que é um mercado que está muito mais, vamos colocar assim, sólido, né, em relação a esse negócio de SAF, de clube-empresa. Tem clube, por exemplo, que é aberto em bolsa, né, no futebol europeu, ou, por exemplo, o Manchester United, que faz parte de um fundo, né. Então, realmente, é algo muito mais sério do que é ainda no Brasil, porque já tem 20, 30 anos que existe essa modalidade nos outros países, que eu acho que, inclusive, um dos motivos do futebol brasileiro ter ficado para trás foi justamente isso. E assim, se você for ver assim, o acionista majoritário, no melhor dos cenários ele vai ter, igual o Ronaldo, 51% das ações. Tipo assim, que o Ronaldo tem em mente manter um percentual maior do que os outros, né? Para não ter risco, por exemplo, deles se juntarem e poder assumir o clube. Então, no melhor dos cenários isso, mas outros vai ser extremamente separado, tipo assim, 10% para um, 15% para outro, 5% para outro, 2%, 3%, enfim, algo nesse sentido, e muito por conta de fundos, né, que compram os clubes, que aí não é uma pessoa para ter $1 bilhão é mais difícil, mas você tendo ali um fundo com 10 mil, 20 mil pessoas, aí acaba que fica muito mais viável, esse fundo vai lá e assume, né, um percentual do time. Então, o Ronaldo, mesmo com a venda, né, para o Pedro Lourenço, que foi R$100 milhões, por 20%, o Ronaldo ainda tem 70% das ações, que é um percentual, sim, bem relevante. Ele poderia vender 5 no ano que vem, mais 5 no próximo, e isso viraria aportes para contratações, por exemplo. O Pedro Lourenço, então, comprou esse valor de R$100 milhões, 30 milhões ele já tinha, vamos colocar assim, porque o Cruzeiro devia para o empresário esse valor em relação a empréstimos, para pagar salários, para pagar transferban. Se não fosse esses empréstimos, o Cruzeiro estaria bem ferrado. E olha que foi juros baixos, porque se fosse para atualizar no período, era para ter virado já uns 40, 50 milhões facilmente, tá? E ele aportando então R$70 milhões, que foi utilizado para reformas na Toca da Raposa 2 e reformas que vão ocorrer nos próximos meses também. Eu acho importante sim o Cruzeiro investir na sua infraestrutura, até porque não estamos mais em 2015, 2016, quando o Cruzeiro tinha um dos melhores centros de treinamento do Brasil, por conta de que tinha tido reformas recentes. Não é bem assim. Então, apesar de ser um centro de treinamento espetacular, precisava assim dessas reformas, que foi o que aconteceu, e eu acho certo. Mas tem sim que ter uma venda, por exemplo, de um percentual para aplicar, por exemplo, na SAF no futebol. É óbvio, o Ronaldo ano que vem pode tirar um pouco mais do dinheiro do bolso e ele mesmo fazer esse aporte, mas vender um percentual também não está descartado. O próprio Pedro Lourenço falou sobre isso em uma entrevista à Rádio Itatiaia antes do jogo do Cruzeiro contra o Bahia, que ele prometeu que ano que vem o Ronaldo vai sim reforçar o grupo, tá? Vai reforçar sim o time, e falou sim sobre essa possibilidade de comprar um percentual maior, que o Ronaldo sempre estuda, né? Essa possibilidade de vender um percentual, que muita gente associou, né? Que poderia ser essa venda
para aplicar então no Cruzeiro, né? Pensa, vamos colocar então um valor maior, né? Porque o Cruzeiro vamos colocar no melhor dos cenários, 2 anos seguidos na Série A, vale muito mais do que quando estava na Série B e muito mais do que no primeiro ano de primeira divisão. Então, se ele vendeu 20% por 100 milhões para um cara que era próximo a ele, ele não vai vender 20% porque senão ele ficaria só com 50%. Vamos colocar 19% ou 18%, não vai mudar muita coisa, mas vamos colocar aí pelo menos uns 150, 200 milhões de reais no melhor dos cenários, que com certeza ele fez um desconto para o Pedro Lourenço, né, que já ajudou demais o Cruzeiro e que gostaria de ter ele na SAF. Então vamos colocar aí 200 milhões, 150, vai. Já é um valor bem relevante para o Cruzeiro fazer a montagem do elenco, mesmo que não seja, por exemplo, esse valor inteiro no ano. Como assim? Vamos colocar aí 75 milhões para a próxima temporada e 75 para a próxima. Mas não é baixo, Gustavo? Esse ano o Cruzeiro investiu 36 milhões, ano que vem vai dobrar? Ok. Só que não é bem assim, né? O Ronaldo pode também tirar um dinheiro do próprio bolso, 2 anos seguidos na Série A. O Cruzeiro já vai ter um fluxo de caixa maior para oferecer para contratações. Então vamos colocar, o Cruzeiro gastou esse ano então 36 milhões do próprio bolso. Vamos colocar assim, porque a Série A tem uma renda muito maior. O Cruzeiro faz esse mesmo investimento de 35 milhões, pega essa metade do investimento de 75, já teria ali 100 milhões de reais de contratações, fora se o Ronaldo quiser colocar mais uma parte dele também, como parte dos aportes, né? Então dá assim para ter uma ideia de que dá para o Cruzeiro fazer um investimento bem pesado para o ano que vem, que não quer dizer também que vai brigar por títulos, né? O Bahia mesmo esse ano investiu mais de 100 milhões em contratações e está brigando para não cair. O Vasco da mesma forma, o Botafogo foi um exemplo que em 2021 fez isso, ficou na 10ª colocação, se não estiver enganado, com uma base de jogadores iguais a que eles têm hoje, né? Então foi importante porque maturou o time e agora está brigando pelo título, com um investimento próximo também de 70 a 80 milhões no primeiro ano do John Textor, né? Então quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre isso? Você concorda, discorda? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer e quero falar agora então sobre essa reunião que teve, né, no mês passado e alguns meses atrás e por que eu ficaria bem otimista que isso vai acontecer no futuro não tão distante. Bom, então eu vou deixar aqui essa matéria lá na época do Conexão Cruzeiro, que ele pegou um story então do Pedro Martins, Pedro Mesquita, né, que é o responsável então da venda do Cruzeiro, que ofereceu a SAF para o Ronaldo. Ele faz parte da XP, onde colocou assim, ó: vem novidades, Ronaldo, Gabriel Lima, Pedro Martins, Pedro Mesquita com empresários cruzeirenses e amantes do futebol, né? Que o Pedro Mesquita colocou isso, jantar incrível com empresários cruzeirenses e amantes do futebol, obrigado Nicola pela recepção. E dá pra ver aqui, né, algumas pessoas importantes do clube, igual o CEO, o Gabriel Lima, o Pedro Martins, o Ronaldo, tem também aqui o João Adib, né, se não estiver enganado é ele mesmo, aqui embaixo, o Pedro Martins, o Pedro Lourenço com a camisa do Cruzeiro então aqui, e outros que eu não vou conhecer agora de cabeça o nome, mas eu já vi alguma vez aqui associado ao Cruzeiro, né. Então, no caso, o que seria essa novidade, né, será que acontecer? Poderia, às vezes somente um encontro ali entre essas pessoas, mas eu ficaria bem surpreso se fosse só isso. Até porque, por exemplo, tem algumas pessoas aqui que já fazem parte, né? Igual o Pedro Mesquita, que foi responsável direto pela SAF do Cruzeiro, ele é cruzeirense. O próprio João Adib, que no caso patrocina, né? Por conta que ele é o dono da CIMED. Então, se ele quisesse comprar um percentual do Cruzeiro aí, 150 milhões não seria nada. Assim também como o próprio Pedro Lourenço, né, se ele aumentasse a sua participação, nada, um valor meio baixo mesmo, esses 150, 200 milhões de reais. E tem vários outros empresários cruzeirenses também, que não sei se eles estão aqui nessa foto, não dá para eu confirmar, mas que no caso eles já foram especulados na época. Eu peguei aqui até mesmo uma matéria, eu já falei aqui com vocês, né, de alguns cruzeirenses que foram especulados na época 2020, 2021. Eu acho que foi o canal que eu mais falei de SAF aqui do Cruzeiro naquela época. E acho que até no futebol brasileiro. Tem outro canal também, o Black Carter, se você quiser ver lá. Já falei de todas as SAF dos clubes do Brasil, basicamente. Então, eu tenho aqui essa matéria salva, esse artigo, falando sobre quem eram os cruzeirenses, ó. No caso, o Pedro BH, ok? O Regis Campos, que foi uma especulação na época. O Eugênio da Localiza, que é um dos donos da Localiza, realmente gigante a empresa. O Thiago Costa, que é da Vilma Alimentos, gigante também. O Emílio Brange, do Novo Safra. O Banco BS2, que é o Paulo Henrique Guimarães. E o Vitorino Medioli, que é da SADA e da SADA Cruzeiro, né? Faz parte do vôlei, do portal O Tempo. E o Aquiles Diniz, que é do Banco Inter, que é um dos sócios do Banco Inter. Então, só de banco aqui, cara. O Banco Inter, o BS2 e também o Novo Safra. Tem também outro que é do Banco BMG, não é um dos donos é do Atlético Mineiro, inclusive faz parte da SAF, mas que é importante também lá dentro, deve ter um dinheiro gigante também. E quem sabe, não uma pessoa dessa aqui em específico comprar, mas reunir, né, 4, 5 pessoas e fazer parte dessa SAF. É óbvio que ele seria só nessa parte de ideias, de imaginação, não é conformado nesse sentido, mas eu acho que seria uma boa opção. Eu preferiria ter algumas pessoas
que fazem parte do Cruzeiro, né, do que, por exemplo, um fundo árabe e tudo mais. Só se esse fundo tivesse experiência com futebol, aí seria outras coisas. Mas eu prefiro ali ter um valor que seria igual, né? Se for para 500 milhões para um fundo, 500 milhões para os caras do Cruzeiro ali, eu preferia que fosse o próprio cruzeirense, brasileiros em específico, né, do que se fosse um cara aleatório aí. Mas se tivesse essa experiência no futebol, um percentual aí de um grupo que tem vários times no mundo, né, uns times médios, por exemplo, vamos colocar ali um Atalanta da vida, um time gigante, né, claro, Roma, Lazio e outros times disparados pelo mundo, beleza, pode vir com todo o respeito, né, pode sim chegar no Cruzeiro, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre isso. Já falei demais com vocês sobre essa possibilidade, estou curioso para saber. O link da Heroibet para você começar a apostar e ter, no caso, esse saldo na sua conta de R$25 resgatando, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Se você quiser ver esse vídeo aqui falando sobre o Ronaldo, será que tem chance dele vender tudo, as ações, e sair do Cruzeiro? Clica lá e confira. Saída também do Pedro Martins, será que o Alexandre Matos pode chegar? Tudo aqui na tela. Se você não achar esses vídeos que eu falei, só clicar aqui no canal e voltar, né? 4, 5, 6 vídeos ali, você já vai achar todos no canal, ou pesquisar também. Nos vemos aí então no próximo. Valeu!